Então, já que eu não entendi a pauta que você me mandou aqui, eu tenho a impressão que a primeira pergunta é sobre a Covid, né? Não, Mas eu queria exatamente. perguntar para o Nicoleles, sobre os casos de Covid, mas eu queria perguntar para o Nicoleles, já que é o assunto do momento, a Covid a gente está comentando faz tanto tempo que eu até peguei Covid e quase morri. E os caras estão falando que acabou o surto de Covid. Eu quase morri. Fiquei 7 dias no hospital e quase fui para o espaço. E passei a pandemia inteira sem ter caso de Covid, tomando os devidos cuidados. Nem resfriado eu fiquei. Enquanto morria gente pra caramba, infelizmente a gente chora os nossos mortos, gente com sequela. Eu trabalhei de sábado e domingo trabalhei de semana inteira, durante o pior surto da pandemia, sem vacina, só tomando os cuidados necessários, nem peguei Covid nessas fases anteriores. Fui pegar há 20 dias atrás e quase embarquei com essa Omicron que as pessoas estão subestimando do meu ponto de vista. Professor Miguel Nicoleles, é um prazer falar com o senhor. Ontem eu vi que a prefeita de Nova York decretou estado de emergência, já que a maioria dos casos de varíola dos macacos acontece em Nova York, que é natural, né? É lá onde circula mais gente, onde tem mais gente, onde vem mais gente do resto do mundo, seria São Paulo deles lá, né? Já na semana passada, a OMS havia decretado emergência para a varíola dos macacos, que vem com aquela história, a varíola dos macacos tem desde 1958, era endêmica da África e de repente ficava lá na África, dificilmente saía um caso, mas o mundo mudou, e não sabemos até quando, ou até que ponto a gente que é leigo, pode saber que o mundo está mais frágil por causa exatamente dos numerosos casos de mortes. No Brasil chegamos a quase 1 milhão de casos, né? 600 e pouco, quase 700 mil, Estados Unidos passando de 700 mil. E quem pegou a Covid e sobreviveu, ao contrário do que se pode pensar, que tenha saído mais forte, saiu mais forte para esse tipo de doença, mas ela bagunça completamente o sistema de defesa do nosso organismo. Eu, por exemplo, tenho coisas que eu não tenho antes da Covid, que eu não tinha antes da Covid. Hoje eu acordei com dor de cabeça. E daí por diante, né? Queria saber se caiu o retorno só para mim aqui ou se caiu a live. É isso que eu queria saber. Tem não, alguém tá aí? Ok. Alô? Tá ok. Então, veja o meu retorno aí, porque a live continua no ar. Então, professor, duas coisas que eu estou percebendo. Está morrendo muita gente jovem, por exemplo, de ataque de coração e outro tipo de doença, né? Tivemos o caso do João Paulo, mas não é o único. Meu vizinho, com 62 anos, um cara forte, apesar de ter cardiopatia, morreu também semana passada. E eu estou vendo muita gente morrer. Até que ponto a Covid fragiliza a humanidade de uma forma geral, globalizada? Não sei, mas os cientistas devem saber e devem desconfiar de alguma coisa. Porque se essa varíola dos macacos era endêmica da África e de repente já tinha avião há muito tempo, 58 já tinha avião, nem tanto quanto tem hoje, mas ela sai da região em que ela estava presa, é porque alguma coisa está acontecendo que a gente não está sabendo. Os cientistas já devem estar desconfiando de algo, né? Quem acredita muito em ficção científica, eu acredito em ficção e acredito em ciência. Você começa a pensar, será que não é um controle do próprio planeta sobre uma população que já bate mais de 8 bilhões de pessoas e não tem comida para tanta gente? Mas, enfim, é melhor ouvir o professor Nicoleles, porque parece que essa varíola do macaco não pode ser subestimada como a gente estava subestimando. Tem poucas mortes, ela normalmente evolui para a cura, mas eu não sei até quanto tempo continua isso e, de repente, eu não sei, porque se tem estado de emergência, quando acende uma luz vermelha, alguma coisa errada tem. Pois não, professor, bom dia, o senhor pode dar uma geral e explicar isso para a gente? É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, muito obrigado. É um prazer voltar a conversar com você. Primeiramente, meus melhores votos de uma pronta recuperação. Realmente você tem toda a razão. Eu tive vários amigos e várias pessoas próximas que pegaram Covid recentemente, nessa onda que foi
uma onda silenciosa, né? Ela passou quase que em branco na mídia brasileira, mas ela foi, eu tenho os dados aqui que eu consegui levantar, exatamente indo na direção que você colocou, quando a gente perdeu, né, a noção dos dados de casos no Brasil por subnotificação, porque as pessoas começaram a fazer testes nas farmácias, testes sem que eles fossem contabilizados, mesmo assim a gente viu uma grande subida de casos aqui, né? Eu continuei seguindo o número de mortes totais do Brasil por mês, né? E eu me lembro quando a gente conversou pela primeira vez, você deve lembrar, no final de novembro, né, que as pessoas estavam dizendo, não, a Omicron vai ser ótimo, porque todo mundo vai se infectar e acabou a pandemia depois dela. E nós conversamos à época que era impossível dizer isso, porque se você permitisse que o vírus campeasse solto como ele campeou, né, nós tivemos 4 milhões de casos por dia em janeiro, esse foi o pico, né, da história da pandemia, várias mutações iriam ocorrer. Né? E nem demos bola, né? Nem demos bola. Era como se fosse a gripezinha, né? Exatamente, foi a segunda versão da narrativa da gripezinha. Inclusive, infelizmente, alguns colegas cientistas começaram a propagar essa tese, que era o fim da pandemia, era a luz no fim do túnel. E, evidentemente, não era. Ficou muito claro que esse é um vírus que tem uma habilidade de se alterar extraordinária. E agora nós tivemos, para você ter uma ideia, quando nós conversamos, final de novembro, a média de mortes por todas as causas no Brasil era de 114 mil, tá? Então havia um excesso de mais ou menos 12, 13 mil mortes a mais do que você esperaria num mês fora da pandemia, lá em 2019, 2018. De repente, esse número começou a crescer no meio de novembro. E em janeiro desse ano, ele atingiu 148 mil óbitos por todas as causas. Mas, evidentemente, nós estamos aqui incluindo esse excesso, né, de 100 mil para 148 mil, mortes que são por Covid, da Omicron, que todo mundo falou que era levezinha, não foi nada leve, e o que você acabou de mencionar, as mortes leve com caramba, mas leve o caramba. 2 dias eu achei que eu ia morrer. Era tanto catarro e tanta saliva que eu não conseguia respirar. Eu achei, foi o mais, olha, eu tirei um tumor no pâncreas, que é um dos mais agressivos que existem, pouca gente sobrevive a isso. Eu sobrevivi faz 18 anos, graças a Deus. O que eu tive mais perto da morte foi agora, quando eu peguei Covid. Eu nunca vi a morte de perto tanto quanto eu vi agora. Se não fossem os medicamentos e os médicos de altíssima qualidade e o hospital onde eu fiquei, eu tinha certeza que eu ia embarcar. Eu vi o outro lado. Dessa vez eu não cheguei a ver túnel, mas eu vi coisa parecida com túnel. Então foi leve para quem não pegou ou quem pegou e não teve sintoma forte. Principalmente para gente de terceira idade, com comorbidades como eu. Olha, eu não embarquei por causa do Calil, eu não embarquei por causa do Davi, eu não embarquei por causa do hospital que é o Sírio-Libanês, pelos enfermeiros, pelos remédios que eu tomei, senão eu tinha ido, velho. E eu não fiquei legal até agora, faz 15, 20 dias que eu já saí do hospital e não estou legal. Estou muito pior do que estava antes, é cada dia um falando. E como houve essa história de que isso aí pode ser realmente o fim da pandemia, as pessoas relaxaram. Não só é um bicho que transmite com uma facilidade enorme, é um bicho que se aperfeiçoou desse aspecto, é o objetivo dele, não é te matar, é sobreviver. E para isso ele tem que transmitir mais, né? ele tem que se replicar mais. E nisso ele está ficando craque. E a gente achando que o bicho não mata ninguém. O professor falou que teve aí quase 200 mil mortes. Muitas não são atribuídas à Covid, porque eu mesmo, o teste que eu fiz foi de farmácia. Aí o Calil disse, vem para o hospital, porque eu confirmado que era realmente a Covid, que era a Omicron. Então, não brinque com isso, que eu passei apuros e ainda estou passando, entendeu? Então não brinca com esse negócio não, porque o troço está aí ainda. E não sei, mas faz não sei quantos dias
que a gente está na média móvel. Eu sei lá, cara, porque não tem notificação. Muita gente está testando em farmácia, porque o teste de farmácia é confiável. Então, eu não estou confiando mais nos números. E para não correr risco de não ter eleição, os caras não vão notificar mesmo. Porque você lembra que nós tivemos um surto terrível, morreu gente pra caramba depois das eleições para prefeito que a gente realizou. Que os cientistas diziam que não era para ter eleição para prefeito. Porque a gente estava no meio de uma pandemia. Subestimaram o bicho e aí ficou gente contaminada pra caramba e morreu gente pra caramba. Lembra a frase, o pior já passou? Passou o caramba, morreu gente pra caramba depois daquilo lá. Não, mas exatamente o que eu ia dizer. Você provavelmente teve uma infecção de uma das filhas da Omicron original. Uma das variantes que surgiram pelas mutações. A gente poderia usar essa expressão. Mas ela basicamente, a BA5, que é a variante que está se espalhando por todo o mundo e dominando o mundo inteiro nesse momento, ela é a mais transmissível de todas elas. E isso é exatamente o que você colocou. As pessoas deixaram de usar máscara porque oficialmente a máscara foi desaconselhada, né? Não precisava mais usar obrigatoriamente em ambientes fechados. E o que eu estava dizendo é isso. Nós tivemos esse pico em janeiro de 148 mil óbitos por todas as causas. Aí esse número caiu. 128 mil em fevereiro, 124 mil em março, 106 mil em abril. Todo mundo, onde nós temos os últimos dados compilados confiáveis de óbitos por todas as causas, esse número voltou a 128 mil, quase 129 mil óbitos por todas as causas. O que é uma maneira indireta de você ver que o vírus deu um rebound. Ele voltou a atacar com essas variantes e está causando, sim, óbitos em números importantes. Nós estamos por volta de 30% a mais em excessos de óbitos agora em junho. E apesar que junho normalmente é um mês por causa do excesso, e aí acontece o fato que você falou. De repente aparece um outro vírus. Um vírus que a gente conhece há muito tempo, mas que era restrito ao oeste da África, né? E ele começa a escapar. E vai para a Europa primeiro, surpreende todo mundo na Espanha, em Portugal, no Reino Unido, aparece nos Estados Unidos e aparece aqui. E nós acabamos de ter o primeiro óbito no Brasil, né? O que é um alerta, né? Porque nós já vimos esse filme. É como se tivesse visto um filme de Hollywood e os caras fazem a sequência, né? O Pandemia 2. Nós já vimos esse filme. É possível que esse vírus da varíola tenha mudado também? É possível? Porque se ele não saia da África, alguma coisa aconteceu. Porque o único diferencial que existe é uma pandemia que nós tivemos, que só pode ter tornado a humanidade menos imune. Então é possível que ou esse vírus tenha se transformado ou que a gente está mais fraco para se contaminar com esse tipo de doença. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, não, professor? Ou ambas, né? Existem muitos fatores, por exemplo, no Reino Unido, onde os dados são os melhores que a gente tem no Ocidente, né? Onde junto com alguns países europeus, nós temos dados que a gente pode confiar, mas o Reino Unido é muito confiável nesse instante, apesar da subnotificação também ocorrer lá. Pois bem, eles tiveram nas últimas semanas, por semana, 2, 3, 4% da população sendo reinfectada por Covid. E as estatísticas do governo do Reino Unido mostram que existem mais de 2 milhões de pessoas com Covid crônica. E como você colocou, um dos efeitos crônicos é o ataque ao sistema imune, ao sistema imunológico, que pode levar a alterações importantes da nossa capacidade de nos defender de outras infecções oportunistas, né? Então, começaram a aparecer não só o famoso a varíola do macaco que todo mundo está falando, mas estão aparecendo outros vírus ao redor do mundo que a gente não tinha notícia de terem surtos da magnitude que nós estamos vendo, né? Então, e vírus que são bem preocupantes, como esse vírus Marburg, também da África, né? Mas que tem uma letalidade muito maior, uma mortalidade muito mais alta. Então, por isso que a gente se esgoelava no final do ano passado, defendendo que não era o momento de remover máscaras,
não era o momento de tentar dizer para a população que a pandemia acabou, não era a hora, porque quando você tem uma pandemia da magnitude que a do coronavírus para você ter uma ideia, quando nós tivemos uma queda de casos, nós chegamos a ter, o menor número de casos por dia do coronavírus foi 300 mil, 350 mil em março, abril. Nós estamos de volta a mais de 1 milhão por dia no mundo. E as mortes subindo no mundo. Então, quando a gente falava, olha, é muito cedo, não vamos remover máscaras, não vai matar ninguém usar máscara, mas vai ajudar a diminuir o número de pessoas infectadas e diminuir a chance do vírus mudar, do vírus ter mutações e alterar a sua capacidade. Então, a possibilidade que esse vírus da varíola de macaco sofreu mutação é real. Ela existe, é óbvio, né? Nós precisamos estudar a configuração genética dessa nova versão que está rodando o mundo em detalhes e ver. E a possibilidade que pacientes que foram expostos ao coronavírus e tiveram problemas crônicos serem mais suscetíveis é uma possibilidade também que tem que ser investigada. Ela não pode ser eliminada do nada, né? Então, por isso a preocupação. Por isso a preocupação. E veja, você deve ter notado, Datena, começaram a faltar remédios básicos aqui no Brasil. Começaram a faltar coisas básicas nos hospitais. Soro fisiológico. Eu não consigo imaginar nada mais básico do que num hospital que soro fisiológico. Novalgina, contraste para exames. Começou a faltar coisas básicas para a gente combater né, casos de múltiplas doenças. Não é só ou detectar. Combater ou detectar. Exato. E veja bem, já existem várias empresas trabalhando para conseguir as vacinas de segunda geração para a Omicron. Né? Nós já temos empresas que estão prometendo até o final do ano vacinas que vão nos defender dessas novas variantes. O que o Brasil está fazendo para ir atrás dessas vacinas? Nada. Nada. Então, nós deveríamos já estar negociando a prioridade para comprar vacinas de segunda geração, porque senão em 2023 nós podemos ter um recrudescimento dos casos aqui por causa dessas novas variantes. Tá na cara, eu vou usar meu caso de novo como exemplo. Né? Eu sempre tive excesso de zelo desde o começo da pandemia por conta das comorbidades que eu tenho. Então, nem gripe eu pegava. Lavava a mão toda hora e tal. Quando começaram a falar que não tinha mais coronavírus, não é que eu relaxei. Eu continuei mantendo as medidas. Mas, em algum momento, o próprio meio ambiente te leva a isso. Por exemplo, 2 ou 3 vezes dentro da Bandeirantes, eu me peguei sem usar máscara, descendo até o meu camarim, que é um espaço curto. Mas quando eu via alguém de máscara, eu falei, pô, esqueci a máscara. Umas 2 vezes. 2 vezes. 2, no máximo 3. Aí eu colocava a máscara rapidamente. Você chega num lugar, não vê ninguém de máscara, você não usa a máscara. O próprio cérebro está condicionado a isso. Eu com máscara dentro do carro esqueci de usar. Pode ser que eu tenha me contaminado num momento desse. Pode ser que eu tenha, por exemplo, eu comecei a voltar a ir a restaurantes, né? Coisa que eu não fazia há 2 anos. Pode ser que eu tenha me contaminado. No momento, eu abri a guarda e foi onde o bicho entrou. Né? E está mais do que na cara que as vacinas que eu tomei, que eram 4 vacinas, não me impediram de pegar o vírus. Talvez de uma certa forma, não sei como, porque a categoria do vírus é a mesma, só que mutante, não é? Talvez isso tenha me ajudado a sobreviver. Mas não impediu que eu pegasse a variante do Omicron. Sei lá se BA, B1, B2, sei lá. Peguei uma delas, que eu peguei, da Omicron. Mas as vacinas me ajudaram talvez a sobreviver, mas não de não pegar o vírus. Agora, o que é que vai me garantir que esse vírus não vai matar, ele não vai se preparar para matar, ele não se prepara para matar, ele se prepara para sobreviver. Tendo mais resistência às vacinas que você tomou para outro vírus, e aí não vale nada. E é por isso que nós precisamos de outras vacinas para a geração desse vírus. E ir readaptando as vacinas, ou então você englobar numa vacina só, defesa para toda a classe desse tipo de vírus. É mais difícil? É, mas é possível. Que acho que é o que fizeram com a vacina
da gripe, né? Se não, meu amigo, você não se livra nunca da doença. E tem mais, hein? Não adianta você pensar que só você está num grande hospital, com grandes médicos, você vai sobreviver. O cara que deve ter a maior proteção do mundo apareceu de novo com Covid. Mesmo tomando Paxlovid, tomando os melhores remédios do mundo, o presidente americano. Ele testou negativo para Covid depois de pegar a Covid e testou positivo de novo. Aliás, eu queria que o senhor explicasse isso, que aí talvez caia na tal de Covid crônica ou coisa parecida, que eu não entendi a explicação que me deram até agora do Biden testar negativo e depois testar positivo. Eu não entendi. Acontece com pouca gente e tal, mas era bom explicar. É que o remédio que ele tomou reduz a carga viral, mas não elimina o vírus. E ele parou, num certo momento, depois de alguns dias, de tomar esse remédio. E no que ele parou... Não tinha sido curado. Não tinha sido eliminado, que o presidente dos Estados Unidos tem, mas ele pode ter várias, né? Agora, é importante o que você falou, Datena, que é muito importante. As vacinas, muito provavelmente, salvaram você de ter algo ainda pior, tá? E salvaram milhões de pessoas. As vacinas funcionaram. A missão central que todo mundo esperava das vacinas... e nós eu, por exemplo, eu bati na trave, mas eu não fui para UTI. Exatamente. Eu não fui pra UTI. Mas isso é uma das coisas que as vacinas fazem. Elas impedem os casos extremamente graves que requerem UTI, daí as internações em UTI no mundo inteiro terem caído dramaticamente, e elas impedem ou diminuem a chance de óbito, tá? E o retroviral também, o Remdesivir. O Remdesivir também. Mas você teve um caso claro, clássico, de o que a vacina fez pelo ser humano, tá? Então é um exemplo... É um case específico que você está relatando, que se reproduziu no mundo inteiro. Todavia, existem efeitos seríssimos. Eu sempre falo, esse envelope de proteína e gordura com filete de RNA, que é uma coisa minúscula, nanométrica, acabou com o tráfico de navios do mundo inteiro. Ele alterou os padrões de transportes por navio do mundo inteiro. E é por isso que alguns medicamentos, por exemplo, estão faltando no Brasil. Por outro lado, esse vírus, ao gerar manifestações crônicas, no Reino Unido, ele está levando o sistema público do Reino Unido ao colapso, tá? Hoje, no Reino Unido, se você chamar uma ambulância para uma emergência que não tem nada a ver com o coronavírus, tá? Você teve um infarto, e você precisa de uma ambulância para ir para o hospital, você pode ter que esperar 6 a 12 horas para a ambulância chegar. Aí, quando você chega no hospital na Inglaterra, você pode ficar numa maca no corredor, sem ser atendido por mais 12 horas. Então, imagina a chance... Tá lembrando um país que eu conheci antes da pandemia. Tá lembrando bem o país que eu conheci antes da pandemia. Eu ia falar para você que tá me lembrando quando eu era aluno da Faculdade de Medicina do HC, que eu estava na triagem do pronto-socorro e parecia filme de cena de guerra, né? Pessoas chegando sem parar, isso nos anos 80, né? E eu me lembro dessas cenas vividamente. Quando eu vi as reportagens do Reino Unido, eu falei, eu vi isso na minha vida. Como estudante de medicina. E é terrível, porque você não consegue... É como se você estivesse no meio de uma batalha, literalmente. Eu chamava que o pronto-socorro do HC do MASH. Lembra da série do MASH americana lá? Daquela... Nossa, lembro. Eu falo... E, de certa maneira, por isso que a gente aprende medicina aqui no Brasil de uma maneira completamente diferente. E os médicos brasileiros são muito bons, porque a gente vê de tudo. A gente vê de tudo em enormes quantidades. Todavia, ninguém esperava o sistema de saúde do Reino Unido colapsar tão rapidamente. E ele colapsou, é um dos maiores do mundo. Tá? E é público, completamente público. E nós vimos o nosso SUS... E se tem efeito secundário, por exemplo, a tal de Covid crônica, que eu queria que você explicasse com mais tranquilidade, o Biden parece que ele foi mal curado, é gripe mal curada, Acharam que tinha curado e não curaram, soltaram o presidente do hospital e o presidente apresentou, seria uma gripe mal curada, isso grosso modo, só para você entender. Ele estava com o vírus ainda, acharam que ele não estava e disseram que o cara tinha sido curado e não tinha. Agora, se tem uma infecção crônica aí, significa que o vírus continua agindo no seu corpo. Eu, por exemplo, tenho 6 stents. Ele pode atacar meu coração, tardiamente. Pode atacar... o meu cérebro, tardiamente, ele pode atacar
outras coisas tardiamente. Eu saio do hospital, estou curado, volto a trabalhar, mas o vírus, ele continua agindo no meu corpo e pode abrir espaço para outro tipo de infecção. Talvez uma infecção Sim. coronariana, e coisa parecida. É por isso que está morrendo muita gente de outras coisas também. Você fragiliza. E fragiliza também para que outros vírus que antigamente não eram preocupação se tornem preocupação. Talvez até a gripe, apesar da vacina, precise de um reforço maior, vacina da gripe comum, para que a gripe não volte a ter as ações que tiveram no passado. Entendeu? Então, nós estamos vivendo, infelizmente, a humanidade adoeceu. Não foi uma pessoa que adoeceu. A humanidade, de uma certa forma, se tornou mais frágil. E a gente tem que ter preocupação com isso. Prender pessoas em casa, só em último caso. Ninguém vai prender mais. Então nós temos que aprender a conviver com o vírus, mas tomar muito cuidado para não pegar nenhuma doença. Muito cuidado. Teve gente que, eu fui assintomático do vírus. Mas o vírus pode estar aí e pode ter um reflexo tardio. É isso que eu estou entendendo do professor, que o professor está tentando explicar. Você não pode baixar a guarda, velho. Você baixar a guarda também, o problema é seu se quiser baixar a guarda. Porque eu não aguento mais ficar dizendo a mesma coisa sempre aqui. Agora, nós estamos doentes. Mesmo quem pegou a Covid e não sofreu tanto, pode ter um efeito secundário gravíssimo. Pode ter um AVC, pode ter uma doença de coração. Então, se cuida aí, meu. Me ajuda aí. Se você quiser se cuidar, né? Porque se você não quiser se cuidar, você não vai se ferrar sozinho. Você vai ferrar teu pai, tua mãe, teu avô. Se você não se preocupar com gente que não é da família, você pode matar alguém da sua família. Então a preocupação é a mesma, porque ninguém mais vai, a economia do mundo está quebrada. Ninguém mais vai fechar ninguém em lugar nenhum. A não ser a China, que tem gente demais, tem mão de obra demais, e é um país autoritário. Se ela quiser trancar o cara em casa, se ele sair, ele leva a bala ou ele solda a porta. Entendeu? Agora, tirante a China, como diz um amigo meu, tome cuidado aí, porque nós continuamos doentes. Você pode ter pego o vírus num sentido, o efeito do vírus, e pode ter um efeito secundário do vírus, pelo que eu entendi. Sei lá, se você tem alguma doença. Mas tem dois aspectos. Eu estava olhando aqui os dados correndo aqui no que o New York Times acabou de postar dos Estados Unidos, né? Veja bem, você tocou num ponto como um homem, uma pessoa de comunicação, de mídia. Quando você remove a máscara, quando você vai a público e fala, olha, não precisa mais usar máscara, não é mais obrigatório, é quase que uma arma semiótica. Porque é exatamente o que você falou. Mesmo que você queira se cuidar e você sai na rua e você vê todo mundo na padaria sem máscara, todo mundo no metrô sem máscara, apesar que as pessoas voltaram a usar no metrô. Um amigo meu americano veio aqui ao Brasil, está passando por aqui e falou, olha, eu estou surpreso como tem muito mais gente no metrô de São Paulo de máscara do que no metrô de Nova York, por exemplo. Ônibus também. Tá? As pessoas... Ônibus também. Graças ao bom Big Bang, elas viram que a situação estava ficando perigosa e voltaram a usar. Mas no momento que as autoridades vão a público e falam, inclusive sanitaristas famosíssimos, não precisa usar máscara, já passam por isso, você remove a pressão social coletiva para que as pessoas individualmente se protejam. Porque elas olham na comunidade e veem que não tem mais ninguém usando máscara. E é aí que nós pagamos o preço. As máscaras nunca deveriam ter sido removidas de obrigatoriedade nos ambientes fechados, né? Eu, por exemplo, uso máscara em tudo que é lugar, do elevador do meu apartamento até dentro do meu carro. Em todo lugar eu estou de máscara, usando o álcool gel, lavando a mão frequentemente. A minha família imediata, né? Eu fico em cima para manter. Eu tenho uma mãe de 84 anos que precisa ser protegida, né? Então nós todos da família temos nos protegido. E o que nós notamos é que os membros da família que seguiram essas normas básicas ainda conseguiram escapar da infecção. Todavia, mesmo as pessoas, como você disse, e isso é um número altíssimo, 10 a 20% das pessoas que tiveram infecções podem desenvolver efeitos crônicos, que são ou efeitos do vírus direto, a longo prazo. Por exemplo, semana passada, pesquisadores descobriram que o vírus consegue criar um túnel em células do nariz para atingir o cérebro, para caminhar em direção ao cérebro. Ele cria uma passagem
que não existe entre células da narina, da mucosa da narina, em direção ao sistema nervoso central. E aí eu estava olhando aqui os números agora rapidamente, porque meus colegas neurologistas americanos estão me falando, olha, nós estamos vendo efeitos neurológicos que a gente não esperava desse vírus. O que é encefalite, coisa assim? Encefalite, Parkinson, coisa semelhante a Alzheimer, demência aguda. Não é só a falta de gosto e olfato, isso é a porta de entrada. O vírus, ele cria essa lesão periférica, mas ele tem a habilidade de se propagar em direção ao sistema nervoso e em todos os órgãos do corpo. E existem efeitos indiretos. No momento que o vírus ataca o sistema imunológico, ou ele ataca o endotélio de células, ele cria pressões imunológicas ou inflamatórias, como você bem disse, ele pode afetar vasos sanguíneos do corpo inteiro. Por isso que tiveram pessoas com trombose, pessoas que tiveram infartos, miocardite, pessoas que tiveram diabetes pós-coronavírus, porque o pâncreas foi atingido, tá? Então, é por isso que a gente, desde novembro do ano passado, quando todo mundo falou, não, a Omicron é a salvação da lavoura, tem outro problema que ninguém fala aqui no Brasil. Você teve Omicron, vamos supor, você teve Omicron 2, 3 semanas atrás. A sua imunidade para ter um novo caso vai durar uns 50 dias no máximo, para as novas variantes. Você pode ter outro caso. Você pode ter uma reinfecção, né? Que é também uma possibilidade. Mas a preocupação que eu tenho, que nós temos que ter, que não é só a reinfecção pelo coronavírus. Pode ser por outro vírus e pode ser problemas que você já tem e que são agravados. Se você tem uma infecção crônica, você pode ter, por exemplo, eu tenho 6 stents do coração, eu posso ter um infarto a qualquer momento, entendeu? Posso ter uma infecção da membrana que envolve o coração, que várias pessoas já tiveram pós-Covid, ou mesmo durante a Covid, infecção de coração, endocardite ou coisa parecida. Tem amigos meus que tiveram isso. E outras doenças, se está atingindo o cérebro, você pode começar a analisar outras doenças. Datena, é o fim do mundo? Não. Não é o fim do mundo se você começar a tomar cuidado. É próximo do fim do mundo se todo mundo achar que não é o fim do mundo. É mais ou menos isso. E nós estamos vendo algo se repetir. Isso que eu queria lembrar você, Datena. Na crise da gripe espanhola, no começo do século XX, nós também tivemos casos crônicos com o vírus da influenza. O caso mais nobre, mais conhecido, eu não sei se você já ouviu essa história, o presidente dos Estados Unidos estava na Europa para a Conferência de Paz da Primeira Guerra Mundial e pegou a influenza em Paris. E o comportamento dele mudou completamente. Ele teve uma alteração cognitiva total, porque ele foi para a conferência para tentar achar um acordo de paz que não fizesse os alemães acharem que eles iam ser eliminados por todo mundo e não criasse problemas, rixas europeias que desencadeassem uma nova guerra mundial. O Woodrow Wilson foi para lá tentando fazer um acordo que não humilhasse os alemães para não criar condições para uma nova guerra mundial. Depois que ele teve o vírus da influenza, ele mudou tanto que ele se transformou no maior gavião da conferência e exigiu que os alemães fossem humilhados. Versalhes. Ou seja, Tratado de Versalhes. Ele criou as condições para que nós tivéssemos a Segunda Guerra Mundial, depois de ter o vírus da influenza. Tá? Essa é uma história muito famosa e nós podemos ter coisas acontecendo com pessoas comuns, né, em milhões de casos crônicos, que podem levar a alterações cognitivas que nós não temos o que fazer a longo prazo. Por isso que nós temos que reduzir o número de casos. Nós devemos estar tendo dezenas de milhares de casos ainda no Brasil, e o uso de máscara é uma coisa simples. É uma coisa que não altera a vida de ninguém e nos previne, né, de infectar membros da família. E lavar as mãos. No mínimo, lavar as mãos. Sabão. O álcool em gel, lavar as mãos. É um hábito bom. É um hábito muito bom e é provavelmente a maior descoberta da medicina de todos os tempos. Para um monte de tipo de doença. Tanto que a enfermeira Nightingale, acho que é esse o nome dela, sim, ela foi heroína lá na Inglaterra quando ela descobriu que as pessoas morriam menos durante a cirurgia
quando os médicos e enfermeiros higienizavam mais as mãos. Não bastava só higienizar o aparelho que eles estavam usando, bisturi e daí por diante, mas começaram a lavar as mãos. Ela foi elevada à condição de heroína. Então, lavar as mãos é um hábito salutar para qualquer tipo de doença, mesmo fora de pandemia. Lavar as mãos é fundamental. Sim. Agora, nós precisávamos, Datena, como... Eu vou deixar essa mensagem com você, porque eu tenho certeza que você tem toda e total condição de amplificá-la. Nós precisamos estar negociando, a nível nacional, a compra das novas vacinas de segunda geração, porque vai ser a única forma da gente prevenir outras ondas letais no futuro. Porque o vírus mudou, as vacinas originais funcionaram, mas elas usaram o vírus original, e agora nós temos algo que está muito próximo de ser um novo vírus, inclusive. Tá? Um pouquinho mais de mutações que eles sofrerem é o SARS-CoV-3. Já deixa de ser o vírus original. Porque do vírus original nós tivemos uma série de vírus, aí, filhos dele. Né? Eu acho que, inclusive, a gripe do cabelo veio dele também. SARS, não sei o quê. Daqui a pouco o vírus original... Daqui a pouco muda tanto o RNA do vírus, o DNA, sei lá o que, do vírus, que ele passa... O RNA muda tanto que ele passa a ser uma outra coisa. E a vacina, para essa coisa que nós temos, ela perde completamente o efeito. Então, tem que se atualizar em termos de vacina. Falando nisso, o Guilherme, que é muito bom no que ele faz, passa uma pauta aqui, dizendo que o ministro Queiroga diz que vai receber vacina contra a varíola. Ele tem que começar a pensar em comprar vacina de segunda geração já contra o coronavírus, que pode deixar de ser coronavírus e virar outra coisa, mas por enquanto ainda é coronavírus, mas já tem vacina, já deve ter vacina para essas variações de Ômicron. Então não adianta nada você ter as outras vacinas e não ter vacina contra a Ômicron. Adianta, porque ela ajuda. De uma certa forma, esse vírus ainda é filho do outro. Né? Mas provavelmente os outros serão filhos do outro original. Serão uma outra classe de vírus e por isso precisa comprar vacina. Quanto à varíola, vacina contra a varíola, parece necessária também. Não é a mesma varíola que matou muita gente no mundo. Essa varíola do macaco já é uma variação mais benigna. Isso não significa que ela não mate e que não comece a matar mais, que ela está variando para matar mais, para o vírus sobreviver mais. Então é importante também receber essas vacinas e os cuidados que se toma para a varíola do macaco. E a gente está falando aqui de uma coisa que já não é extraterrestre, mesmo porque ela existe no mundo desde 58. Lá na África, foi detectada desde 58. Provável que existisse antes, mas em 58 ela foi sequenciada. Então ela existe de lá para cá. De lá para cá, ela está mudando como os vírus estão mudando. Né? E a gente tem que acompanhar isso aí. E tem que ser preocupante, sim. Ah, não, varíola do macaco não tem. Pô, se Nova York está preocupada, se o mundo está preocupado, a gente tem que estar preocupado. Qual é o grau de transmissão hoje que se conhece dessa vacina, dessa doença, da varíola símia, não é? Qual é o grau de transmissão, como é que se transmite isso, o que se faz para evitar, para também, se são os mesmos cuidados do coronavírus, ou se tem que ter outros cuidados a mais? Não, ela é transmissível, né? O contato com as lesões da pele, de mucosas, é a forma mais comum de transmissão, o líquido da secreção, como era historicamente da varíola. Ela também pode, mais raramente, ser transmitida por tosse, né? Por partículas expelidas durante a tosse. Então, o uso de máscaras também ajuda a impedir, né, uma fração dessa transmissão. Mas o contato de lesões, o material que surgiu das lesões da pele, lençóis, roupa de cama, né, em geral, roupas, é uma forma, a forma mais comum de transmissão. O contato com a pele, né, de uma lesão, se você tiver contato com uma pessoa que tenha uma lesão e você encosta, né, a transmissão pode ocorrer em níveis altos. Então,
Nova York é São Paulo, você falou exatamente. São Paulo é a Nova York do Hemisfério Sul. Se Nova York, que é bem mais conservadora do que nós, eu vou dizer, né? Meu filho mora lá em Manhattan, eu vou lá frequentemente. A saúde pública de lá é muito mais conservadora do que a nossa para tomar decisões como essa que acabaram de ser tomadas. Decretar uma emergência sanitária na cidade de Nova York é muito mais complicado e mais difícil do que aqui em São Paulo. Se eles É a já base fizeram do isso, capital, né? isso, exatamente. Eles impedem até o último limite alertar o povo de uma coisa dessa. Mas se eles fizeram, é porque eles estão vendo, e é claro, os números são claros, estão aumentando rapidamente por causa do fluxo aéreo, fluxo de navios, né, contato. A globalização tem esse fator, né? Tem esse fator grave, que é, antigamente, uma pandemia podia levar décadas para um vírus sair da cidade de Roma e chegar no Egito, vamos supor. Hoje leva horas para um vírus novo sair do oeste da África e chegar em Londres. Né? Horas, é o tempo de um avião despencar. Mas né, ninguém se esqueça, que há milhares de anos atrás houve uma coisa chamada Sete Pragas do Egito. Ninguém se esqueça que provavelmente foi um raio de uma pandemia que os caras tiveram lá. Bom, provavelmente foi alguma pandemia que teve lá, entendeu? Você sabe qual é um dos fatores pandemia não era pandemia, era uma endemia, mas é que o mundo era muito pequeno, né? Você podia considerar, como havia cidades-estados, né? Havia estado que se considerava o centro do mundo, tinha muito menos gente no mundo. Então pode ter sido uma endemia que houve lá, que os caras chamaram de as 7 pragas do Egito, entendeu? Pode ser, tudo isso pode estar se repetindo agora em nível global, porque a gente tem avião, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem muito mais gente para o vírus atacar. Mas deve ter sido uma endemia que pode ser considerada parecido com o que a gente está vendo hoje aqui. E quem vai me dizer que já não houve isso várias vezes com o ser humano, né? Quem vai provar que não? Já houve, mas a gente só conhece as maiores, né? Peste negra e daí por diante, influenza. Você sabe qual foi um dos fatores predominantes da queda do Império Romano, da queda da cidade de Roma, a invasão dos chamados bárbaros, né, na cidade de Roma? Foi a ocorrência, provavelmente, de uma mega endemia de varíola ou sarampo, ninguém sabe ao certo, em décadas anteriores, que dizimou a cidade de Roma. Eles chegaram a perder 5.000 habitantes por dia. E não tinha nem pessoa. As cidades eram muito sujas. E olha que Roma havia ainda um sistema. Roma havia um sistema ainda de esgoto que era muito melhor que Londres, por exemplo. Porque foram os romanos quem fundaram Londres. Mas onde tinha mais sujeira, mais o vírus, ou bactéria, o bicho que atacava se proliferava. À medida que a parte sanitária foi se resolvendo, as grandes endemias ou pandemias, né, deixaram de acontecer com mais frequência. Hoje, para você ter uma ideia, metade do Brasil não tem privada. Metade do Brasil é esgoto, não tem rede sanitária. Só para você ter uma ideia. Você entendeu? Quando os espanhóis chegaram eu não sei como é que era o nome da Tenochtitlan, acho que era a cidade do México, lá dos maias, entendeu? Chegaram da cidade dos maias, os caras se espantaram com a limpeza da cidade, não só com os prédios, mas a limpeza. Porque os caras já tinham noção de limpeza, eles tinham coletores, tinham banheiros coletivos, que eram cabanas, e os caras iam lá, pegavam as fezes e faziam compostagem para vender como adubo. Então não tinha tanta doença na cidade. Por quê? E, aliás, foi um fator predominante da conquista da cidade do México. Porque como eles não ficavam doentes de quase nada, os espanhóis, quem ganhou a guerra não foram 500 espanhóis, como se diz. Foram guerreiros de outras tribos que se juntaram ao Cortés, mas principalmente uma arma biológica que foram as infecções que atingiram os astecas, que não tinham, os maias e astecas e o caramba, que não tinham doença nenhuma. Eles não tinham doença, porque eles viviam com muito mais limpeza que na Europa. Entendeu? Viviam com uma limpeza enorme por causa dessa ideia de que não podia ter cidade suja. Londres, naquela época, era uma coisa terrível. Madrid,
eram cidades com esgoto a céu aberto. Até que descobriram que, opa, o rato está transmitindo a peste bubônica aqui porque o negócio é muito sujo. Vamos tentar fazer rede de esgoto aqui. Olha, tem bactéria aí que está causando morte pra caramba, né? Provavelmente infecções diarreicas. Eu estou esquecendo o raio do vírus que é do bicho que causa. Estou esquecendo o nome da doença, uma doença tão comum. Quando eu fui em Angola, na Guerra Civil, eu vi um caminhão cheio de lençol branco. Eu falei, o que é isso aí? O cara falou, gente que está morrendo daquela doença que dá, é conhecida, me foge o nome agora. Essa doença que dá de diarreia pra caramba, o cara morre de diarreia. É conhecidíssima a doença, pô. Cólera. Cólera era muito transmitido porque as condições sanitárias eram horríveis. E se você pensar que nós temos 8 bilhões de pessoas hoje no mundo e que o mundo não tem parte sanitária para aguentar isso tudo ajuda a desenvolver. Descobriu-se esse coronavírus em rede de esgoto da Espanha antes do que se reportou na China, entendeu? Então, a gente está numa situação muito complicada, viu? Isso aí pode ser um controle biológico do próprio planeta que não aguenta mais ter 8 bilhões de pessoas em cima. Se a gente não tomar cuidado, a coisa não vai evoluir bem. Só isso. Acho que não tem o que falar, né, doutor? Primeiro, comprar vacina e segundo, manter as medidas naturais. Usa máscara se você puder, lava a mão se não tiver álcool e se tiver álcool, lava a mão também antes de cada refeição ou toda hora que você puder lavar, que é um hábito bom. E esperar que o governo não subestime doenças como já subestimou antigamente, porque o bicho está aí e outros bichos estão chegando. Não é isso, doutor? Não, exatamente. Infelizmente, a destruição sem controle de ambientes naturais, de ecossistemas pristinos em todo o mundo, tem liberado vírus que a gente nem conhece. Alguns que a gente nunca teve contato, que estavam em equilíbrio derretimento da calota polar. Derretimento da calota polar. Você imagina o que tem de bicho lá? Coisas que a gente se a gente for pensar em todos os... É uma pena que a conversa tem que acabar, porque ela é muito boa, porque o programa já acabou. Mas melhor a gente marcar uma segunda entrevista, porque tem muita coisa para conversar. Enquanto muito isso, obrigado. Receita da vovó. Lava as mãos, tá? Usa álcool em gel ou álcool spray se você tiver e use máscara. Por enquanto é isso, não tem muito mais o que falar. Professor, muito boa entrevista, um abraço grande, muito boa pelo entrevistado. Fica com Deus, sorte e saúde, professor. Muito obrigado e melhoras aí, um grande abraço, hein? Eu estou precisando, agradeço, amém.